Meus amigos, atacante pode estar pintando no esporte. Exatamente, meus amigos. É um jogador que já teve passagem pelo clube e tudo mais, só que tem um pequeno imbróglio aí para poder esse jogador chegar para o esporte, beleza? Mas eu vou explicar para vocês todos os detalhes. O negócio aí, para mim, já era para ter acertado, só que não acertou ainda por culpa do próprio esporte. Mas vocês vão entender e eu vou explicar para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Antes de falar sobre esse jogador, eu quero trazer outra notícia, que é uma notícia, entre aspas, nova, mas se torna velha dentro do esporte, tá? E cada vez mais eu me surpreendo com esse tipo de notícia sobre esse jogador. Porque assim, é um negócio incrível como esse cara se machuca de palmo em palmo. Todo ano tem 2 ou 3 notícias sobre esse jogador. Mas bora lá para a fonte para vocês entenderem de quem eu estou falando mais uma vez. Bora lá. Meus amigos, a notícia é do GE Sport e traz o seguinte. Denis, esse mesmo, que eu pensei que já estava longe do esporte, sofre com problema no quadril e não tem prazo de retorno no esporte. Retornar de quê, meu amigo? Retornar de quê? Que esse cara não é para estar no esporte mais. Nem entrar em campo ele entra. Aí goleiro acusa incômodo na coxa, mas clube diagnostica problema crônico na região da cintura. Isso mesmo, meus amigos. O goleiro Denis ainda está no esporte e ele está acusando que está com a dor na coxa. Só que o esporte foi lá com o seu departamento médico e está dizendo que ele tem um problema crônico na região da cintura. Meus amigos, bora lá, bora lá. Isso não pode acontecer não, pô. Isso aí é amadorismo por cima do amadorismo, não dessa diretoria, tá? Que essa diretoria agora é o novo presidente, como a gente sabe, Matheus Souto Maior, não tem nada a ver com o Denis mais. O Denis está no esporte, eu acredito, desde 2023, meu irmão. O cara chegou, se lesionou e desde 2023, o cara tá 2024, 2025, 2026. A gente, eu jurar que Denis já tinha ido embora, faz um acordo com o cara, pô. Tem que fazer um acordo. E é incrível, tá? Ele tem um tempo de ficar no esporte, porque o esporte precisa. O cara só sai quando tá 100% e tem um tempo ali de, entre aspas, vamos dizer, de carência, né? Que ele precisa ficar depois que voltou. Aí ele volta, continua no banco de reserva e agora, acredito que na metade do ano, o Denis já poderia ter ido embora. Já ia embora agora na metade do ano. Chega na metade do ano, perto do esporte, se livrar do cara, aí o esporte vai, o cara vai lá e diz que tá com a dor na perna. Aí o esporte vai verificar e não é na perna, é na cintura. Meu irmão, isso aí já tá ridículo, tá? Eu venho falando faz tempo, faz um acordo com o Denis e bota Denis pra voar, pô. Porque não tem condições, não tem aposentadoria não dentro do clube não, pô. Ele vai ficar ali, ó, INSS direto. Porque o clube é obrigado a ficar fazendo essas outras coisas dele aí, renovando o contrato do cara. Então assim, faz um acordo, vai na Justiça do Trabalho, tu quer quanto, Denis? 5 milhões, 10 milhões? A gente te paga. Agora vai cuidar da tua saúde, meu irmão. Porque assim, ele não é mais jogador e fica empatando outros atletas. Porque até um dia desse, eu acabei de recordar que Denis estava no banco, pô. Denis estava no banco do esporte, acredito que foi um jogo aí que Raul não pôde. Não, foi um jogo contra o Fortaleza. Se eu não tiver enganado, foi um jogo contra o Fortaleza. Que Thiago Couto foi poupado, aí botou House no gol e o banco da gente era Denis. Se eu não tiver enganado, foi um negócio tipo assim. Esse ano ele foi pro banco, tá? Mas enfim, tá ridícula essa situação de Denis. Faça um acordo melhor pro jogador, melhor pra gente. Agora o que não dá é Denis estar aí 3, 4, 5, 10 anos recebendo dinheiro do esporte sem entrar dentro de campo e ocupando espaço que outros jogadores poderiam ocupar. E enfim, quer aposentar, aposenta o cara, continua o contrato, mas tira o cara de campo, pô. Isso aí tá ridículo, tá? Tá ficando ridículo, beleza? Mas bora lá, moça. Deixa o negócio de Denis pra lá, é só pra estressar a gente mesmo. Mas, Jackson, que rolo é esse de jogador do esporte, que já teve passagem pelo esporte, pode estar voltando. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a informação é do nosso amigo Edinho do Esporte, tá? E ele trouxe o seguinte. Esporte fez consulta e teve reunião com empresários do atleta Pedro Vitor do São Bernardo. Pedro Lima é outro, do São Bernardo.
Aí, concluindo a matéria, diz o seguinte: cria da base do Sport, o atacante tem várias outras propostas de Série A e Série B. Porém, trata o Sport com prioridade por ter iniciado sua carreira aqui e sua família ser pernambucana. O Sport analisa, pois na visão da diretoria, a posição de Pedro já está bem preenchida por Barleta, mas não descarta. Bora lá, mano, bora lá. Jackson, esse jogador é bom, não é? Vou falar aqui sobre até também trazer os números dele, tá? Porque é muito importante pra gente saber se esse jogador é bom ou não. Tranquilo? Mas bora lá. O primeiro ponto, tá? O primeiro ponto. O jogador já teve passagem pelo Sport em 2018. Vou trazer aqui para vocês também mais detalhes. Só que esse atleta é um atleta que ele joga na posição de Barleta. Ele joga naquela posição de Barleta e o Sport não quer contratar um jogador porque já tem um cara que joga ali. Vamos lá, não existe segundo tempo no Sport, o Sport vai querer jogar e Barleta, Deus o livre, se machuca, leva o terceiro cartão amarelo e a gente não tem espaço. Todo clube que eu saiba, ter 2 jogadores em cada posição é saudável. Até para Barleta jogar mais, até mesmo se precisar de Barleta jogar como ponta esquerda, Barleta pode jogar. Ou o próprio Pedro Lima também pode jogar lá pela ponta esquerda. Ele, como eu acabei de falar, segundo tempo, o campeonato é um campeonato longo. Então, assim, é ridículo o Sport tá vindo falar que não quer contratar o jogador porque já tem Barleta naquela função. E aí eu volto a dizer aqui, tá? Porque alguns de vocês vão dizer, Jackson, mas a gente tá precisando de meia, a gente tá precisando de outros jogadores. Sim, a gente vai ter que contratar meia, ponta esquerda, que eu vou trazer aqui também hoje para vocês, em relação ao ponto esquerda, que está muito próximo de acertar com o Sport. Mas assim, só porque tem Barleta, a gente não vai poder contratar outro, a gente vai ficar só com Barleta. Aí Barleta, quando não joga bem, Deus o livre, se machucar ou levar o terceiro cartão amarelo, a gente vai, pronto, acabou. O lado direito não tem ninguém mais. Porque Max, que tinha lá, o Sport já dispensou. Enfim, é muito errado esse pensamento da diretoria do Sport, pensar que já tem Barleta e já está tudo resolvido. Tá? Isso para mim é um campeonato longo. É a mesma coisa, a gente já tem Perotti, não vamos contratar outro centroavante. Então, para que tá atrás de Alex Bruno? Por que tá conversando com o Alex Bruno? Porque sabe que Perotti pode oscilar, Perotti pode se machucar, e existe segundo tempo, e Alex Bruno pode sim cumprir esse lado ali como centroavante, porque a gente também já tem Yuri Castilho, e Yuri Castilho provavelmente vai ficar na ponta esquerda mesmo, isso é assunto pra gente conversar depois. Mas esse negócio aí de não contratar Pedro Vitor por conta disso, pra mim é balela, tá? Isso aí pode ter outra coisa, mas se for esse pensamento mesmo, tá sendo incoerente. Porque com Alex Bruno pode ter 2 junto com o Perotti. Agora com Barleta só pode ter Barleta, não pode ter Pedro Vitor. Pra mim é balela. Em relação ao jogador, Jack, se esse cara joga bem, vamos lá. É um atleta que ele faz a mesma função do que Barleta. Só que ele tá no São Bernardo. Mesmo sabendo que o ataque do São Bernardo é muito bom, entre aspas, tá? É um time que joga reativo, é um time que joga no contra-ataque, é um time totalmente diferente. E ele faz essa função muito boa. E ele está querendo vir pro Sport. Esse no caso de Pedro Vitor. Então, é um cara que joga bem, tem as mesmas funções de Barleta, é canhoto, joga pelo aquele lado do Sport. E se for olhar, que eu trouxe para vocês também, que não acompanha a novela aqui, tem que acompanhar essa novela do Sport, sobre Nicão, que joga nesse mesmo lado ali, que o Sport também está conversando com o Nicão, que já tem 30 e poucos anos, eu prefiro esse jogador Pedro Vitor, porque pelo menos é um jogador que tem 28 anos, é um jogador que tem muito para ainda entregar para o Sport. Não só na Série B, tá? A gente subindo, que o foco tem que ser esse. A gente não pode fazer contratações de jogadores só pensando na Série B, porque depois a gente vai ter que reformular o time, não vai ter uma base. E outra coisa também, que provavelmente, como eu já disse para vocês, Barleta vai ser vendido no final do ano, então não tem como eu chegar hoje e dizer assim, ó, esse cara a gente tem que contar só com Barleta. Barleta ano que vem, provavelmente ele já deu até entrevista, quer ir para a Itália. Então já pode ter esses zunzunzum e a gente não pode perder essa oportunidade de Pedro Vitor, tá? E acaba vindo o Nicão e a gente fica só com o Nicão. Então assim, não, pra mim não, beleza? Mas bora lá, meus amigos, bora lá aqui pros números de jogador, para não ficar só na minha balela e a gente conhecer mais um pouco sobre Pedro Vitor. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como eu disse a vocês, Pedro Vitor tem 28 anos, tá? Como vocês estão vendo, de baixo para cima, ele jogou no Sport em 2018, foi do Sub-23, passou por clubes da Grécia, foi para a Ucrânia, voltou para o Brasil em 2021, passou por Azures, Sub-23 do Fortaleza, Uberlândia,
Passou pelo Náutico também, emprestado pelo Fortaleza em 2022. Fez 49 jogos no Náutico, 4 gols e 2 assistências. Para mim, muito baixo, tá? Mas eu não vou me basear nisso, só me baseio mais nos 2 últimos anos. Teve uma passagem em 2023 pelo Remo e em 2024. Em 2023 foi até legalzinho a passagem dele, tá? Que foi 29 jogos e 5 gols. Também não é essa maravilha toda, mas era a Série B e tudo mais. Em 2024, 19 jogos, 3 gols e 2 assistências. Depois ele foi vendido pelo Fortaleza para um time da Coreia, tá? Ele foi jogar na Coreia, fez 27 jogos em 2025, 4 gols e nenhuma assistência. E esse ano, vestindo a camisa do São Bernardo, 25 jogos, 4 gols e 4 assistências. Já é um número legal, tá? Não é um Barleta da vida, mas é um número legal, principalmente porque ele está jogando pelo São Bernardo, que joga o Campeonato Paulista e tudo mais, beleza? Mas, meus amigos, é basicamente isso, tá? É um atleta que eu acho muito interessante para o esporte, pensando no ano que vem. A hora de testar o jogador é essa. Pega o jogador, testa numa Série B ali, entra no segundo tempo com o Barleta, vai brigar com posição com o Barleta, que para mim é super saudável, e a gente teria mais uma opção do lado esquerdo, do lado direito do esporte. E esqueceria essa questão de Nicão, que Nicão já é um jogador que tem 34 e 35 anos e não vai dar frutos pra gente numa Série A, tá certo? É um jogador que não tem bagagem, tem bagagem, mas não tem idade para uma Série A. E Série A é bem corrida e a gente sabe disso. Se eu fosse o esporte, eu daria assim mais uma oportunidade a Pedro Vitor. Beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham dessa possível contratação do esporte. Você contrataria ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.